Amém. Bom, mais um domingo reunidos, mas não é qualquer domingo, é o primeiro domingo de agosto, tá entendendo? Então a gente está num momento especial. Abertura do mês da juventude, início de mais um mês da juventude, uma temática legal, uma base bíblica muito boa, um texto bíblico fantástico e oramos ao Senhor para que o grande Deus da juventude, de fato, governe o coração dos nossos jovens e adolescentes, os conduza por um caminho de santidade, os faça crescer em sua palavra, em sua verdade, os fixe em bons caminhos, tenham uma boa base e cresçam em sabedoria, estatura e graça. Que o Senhor conduza o coração dos nossos jovens e adolescentes. A temática do nosso mês de juventude é contemplação. É uma temática ao longo do ano que a gente tem trabalhado, principalmente nos cultos jovens, e agora no mês da juventude não será diferente, a gente vai dar início a uma continuidade à série de sermões que a gente tem trazido nos cultos jovens, e agora a gente vai trazer mais 4 sermões com a temática contemplação. Hoje eu quero trabalhar com vocês a contemplação da vida na morte, o momento onde nós vimos a vida, e eu queria trabalhar essa temática no texto de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25. É o texto de Simeão. Acredito que alguns aqui conheçam a história de Simeão. Lucas, capítulo 2, versículo 25 até o 35. Lucas, capítulo 2, versículo 25 até o 35. Todos acharam? Amém? Diz assim o texto. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Até aí. Amém. Obrigado, Senhor, pelo teu texto, pela tua palavra. Simeão, ele era um homem piedoso e justo, como o próprio texto já diz. Envolvido pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito, falava em nome de Deus como profeta. Vemos então em Simeão alguém que esperava por algo, mas tinha a certeza de que a promessa divina se cumpriria. Vemos em Simeão alguém que um dia recebeu uma promessa do próprio Deus, mas que não negligenciou aquilo que estava sendo prometido. Vemos em Simeão alguém que era paciente e esperançoso, mas alguém também que tratava com certeza como certo aquilo que o próprio Deus já havia falado. Que consolação era essa? Essa consolação era o momento em que o Messias chegaria. O enviado do Senhor, o ungido de Deus, viria até a humanidade, viria ao povo de Israel, à nação de Israel, e iria sarar a nação de Israel, libertar a nação de Israel, salvar a nação de Israel. Ele esperava o dia desse consolo, da consolação de Israel. Se a gente olha para o texto de Lucas, a gente percebe que a literatura de Lucas, aquilo que Lucas escreve, sempre de maneira muito precisa, por evidenciar tantos fatos históricos, mas de ser um gênero narrativo tão bem narrado que ele traz muitos pontos, a gente percebe também que Simeão, ele era alguém que era muito sensível à voz do Espírito Santo. Simeão era alguém que era muito sensível ao que o Espírito estava falando, porque o próprio texto evidencia de que ele foi ao templo conduzido pelo Espírito Santo. Ele não foi porque ele estava em casa sem fazer nada e aí foi lá dar um rolê no templo. Ele foi porque o Espírito Santo conduziu. Ele não foi ao templo somente para bater lá o seu checklist religioso. Ele foi porque o Espírito Santo conduziu.
era alguém sensível à voz do Espírito, era alguém sensível à pessoa divina, ao ser de Deus. Ele era alguém sensível àquele que ele professava como Senhor. Então aprendemos com Simeão algumas características de um servo de Deus, uma serva de Deus. Primeira, ser piedoso, ser justo, caminhar em santidade e conhecer a lei. Segundo, ser sensível ao Espírito Santo. Alguém que conhece muito bem quando Deus fala, porque é tão íntimo de Deus que reconhece a sua voz, assim como a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Vamos ler os textos de 25 e 26. Diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Simeão era um esperançoso paciente. Ele demonstrou esperança e fé naquilo que Deus prometeu e aguardou até que se cumprisse a promessa divina. Ele não esperou por qualquer coisa, ele não esperou por qualquer promessa, ele esperou e confiou na promessa divina, naquilo que o próprio Deus havia prometido. Uma das promessas de quando esse Messias chegasse, uma das promessas divinas para o seu povo, foi a promessa descrita lá no finalzinho de Joel. A dívida de sangue ainda não perdoada, eu a perdoarei. O consolo, a consolação, a esperança do povo de Israel, o momento em que Deus enviaria o Messias, era uma promessa divina desde o tempo do Éden. Eis que virá o descendente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente. Era uma promessa divina. Deus prometeu um consolador, aquele que viria para salvar e restaurar o seu povo. Aquele que viria, o próprio Deus encarnado, que viria para reconciliar o seu povo consigo, restaurar as suas vidas, perdoar os seus pecados, recuperar a sua confiança, colocá-lo de volta no caminho reto. Essa era a promessa divina. Eis que virá aquele que batiza com fogo e com Espírito. Era a promessa de João. Simeão, ele esperava a consolação de Israel, a consolação do seu povo. Diferente de Simeão, nós somos ansiosos demais por tudo. Somos impacientes em relação à espera, não suportamos a espera, não temos paciência de perseverar na crença na promessa divina. Muitas vezes somos inquietos. Chegamos a pensar em alguns momentos que Deus perdeu o controle, ou até mesmo que Deus já se esqueceu de suas promessas. Às vezes, esquecemos que Deus é todo-poderoso e queremos tomar todo o poder de Deus, e agir como deuses, e viver como deuses. Somos inquietos demais, impacientes demais. Diferente de Simeão, nós não suportamos a espera, e muitas vezes não cremos nas promessas. Quantas vezes nós já não desacreditamos das promessas do Senhor? Quantas vezes já não perdemos a esperança naquilo que Deus fará ou naquilo que Deus prometeu fazer? Quantas vezes já não nos esquecemos das promessas do Senhor? Ou quantas vezes as nossas inquietações e a nossa ansiedade já não nos desconcentrou, já não nos desconectou daquilo que é divino, daquilo que é de autoria divina, daquilo que é do próprio Deus, daquilo que o próprio Deus promete fazer? Quantas vezes as nossas dores, inquietações terrenas, quantas vezes a nossa alma abatida e aflita, quantas vezes as dores que nos alcançam, as inseguranças que nos alcançam, o medo que nos alcança, já não nos fez desacreditar daquilo que Deus pode fazer. Quantas vezes o peso de suportar alguma enfermidade já não nos fez esquecer da cura divina. Quantas vezes a dor de uma perda já não nos fez esquecer do consolo divinal. Quantas vezes o medo das situações da vida já não nos fez esquecer que Deus é um encorajador. Quantas vezes as diversas dificuldades de nossa existência já não nos fez questionar a autoridade divina sobre a vida e a promessa divina acerca da vida. Quantas vezes a Bíblia já não foi tão negligenciada a ponto de nos esquecermos das promessas que Deus deixou registrada para nós.
Em Simeão, vemos marcas de uma pessoa envolvida pelo Espírito Santo de Deus. Era piedoso e justo, conhecia a lei e falava em nome do Senhor. A maneira como ele é apresentado pelo autor expressa a sua atitude diante de Deus, assim também como diante dos homens. Não havia duas caras em Simeão. Justo diante dos homens, piedoso diante de Deus, à vista de toda a sociedade, um bom servo. Não havia duas caras no servo do Senhor. Quantas vezes em nossa vida vivemos de uma maneira dentro da igreja, chegamos na calçada, já somos outro, e em casa aparece uma terceira pessoa. Quantas vezes já não ouvimos histórias de pessoas que usaram a fé como argumento para a sua vida e para a sua boa moralidade, uma vez que era um tremendo mentiroso. Quantas vezes já não ouvimos histórias assim? A verdade é que no povo de Deus não há espaço para duas vidas, muito menos para duas caras. A verdade é que no meio do povo de Deus só há espaço para marcas que o próprio Espírito deixou em nossa vida. Marcas de transformação de vida. Marcas essas que nos tiram de uma antiga vida e nos dão uma nova vida. Marcas essas que apresentam a morte do antigo homem, do velho homem, da velha mulher e o nascimento de um novo ser. As marcas que o Espírito Santo produz em nossa vida são marcas de um novo nascimento. São marcas de que um homem morreu para que um novo homem surgisse. São marcas que somente o próprio Espírito pode deixar. A promessa que Simeão recebeu foi maior do que qualquer outra. Diferente de alguns que esperavam algo humano, Simeão esperava algo divino. Ele esperava o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Ele esperava o próprio Deus. Simeão, ele não foi pego por nenhum esquema de pirâmide. Ele não foi pego por nenhuma mentira. Ele não foi pego por falsas expectativas ou por falsas esperanças. Simeão, ele recebeu uma promessa do próprio Deus, da própria verdade, em quem não encontramos mentira. Simeão não esperava qualquer coisa. Ele esperava o próprio Deus. Ele esperava o Messias, o enviado do Senhor. A espera de Simeão reflete a nossa espera. A espera de Simeão, a promessa de Simeão, reflete na nossa promessa, na promessa em que cremos, na esperança em que temos. Simeão esperava o Cristo. Nós esperamos o retorno do Cristo, o mesmo Cristo. Simeão esperava o cumprimento da promessa divina em dizer que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente e pagaria a dívida de sangue. Nós esperamos o retorno daquele que já fez isso, o mesmo Cristo, que esmagou a cabeça da serpente, que venceu a cruz, venceu a morte e nos reconciliou com Deus. Temos a mesma expectativa de Simeão, a vinda de Cristo. Esperamos o mesmo Cristo, a consolação de nossas almas, o momento em que viveremos e estaremos diante de Cristo, o Messias prometido. Temos a promessa do seu retorno e esperamos o mesmo encontro, o dia em que o veremos, o dia em que veremos o seu rosto, o dia em que ouviremos a sua voz, o dia em que estaremos em sua presença. Esperamos o momento em que ele nos chamará pelo nome. Esperamos o momento em que tocaremos em suas mãos. Esperamos o momento em que nossos olhos finalmente contemplarão o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, o Cristo Jesus vencedor. Esperamos pelo mesmo Cristo. A espera de Simeão, a expectativa do consolo de sua alma, reflete na nossa esperança, na nossa expectativa, na promessa em que temos de que um dia nossas dores serão saradas, nossas lágrimas serão consoladas, nossa alma será eterna e reinaremos eternamente com o Senhor. A espera de Simeão reflete na nossa espera. O que vivemos, vivemos por causa de Cristo. O que esperamos, esperamos o próprio Cristo. Nossa esperança está no mesmo Cristo.
em um momento do nosso encontro. Viveremos ansiosamente por esse momento. O momento em que Cristo estará diante dos nossos olhos e que nós o contemplaremos. Versículos 27 e 28. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Deus nos conduz ao seu encontro. Simeão foi conduzido pelo Espírito a encontrar Jesus Cristo. O Espírito o conduziu a um encontro. O próprio Deus o trouxe para perto. A verdade, meu querido amigo, é de que em momento algum de nossa vida, por nossa própria força, chegaríamos ao Senhor. A verdade é que se dependesse da nossa própria vontade e natureza caída, nunca iríamos preferir o Senhor a nada. A verdade é que se fosse por nossa própria mão, nossa própria força, nunca seríamos reconciliados com Deus. A verdade é que se fosse por nossa própria vontade, nunca esperaríamos a vontade divina se realizar. Mas louvado seja o Deus, que por seu Santo Espírito nos convence de nosso pecado, e que por meio do seu Filho reconciliou consigo todas as coisas, e que ainda hoje continua promovendo encontros com Ele. Louvado seja o Deus que trouxe a mim e a você a um momento de encontro com Cristo. Louvado seja o Deus que, no momento certo de nossa história, nos conduziu a um encontro com o verdadeiro Senhor. Louvado seja o Deus que em nossa fraqueza e miséria demonstrou o seu poder na cruz e reconciliou consigo pecadores que não mereciam, mas que necessitavam. Louvado seja o Deus que até mesmo hoje continua nos conduzindo à sua presença para encontrá-lo e contemplá-lo. Louvado seja o Deus que nos salva do nosso próprio pecado e nos conduz em santidade pelo seu caminho. Você já teve um encontro com Cristo? Você lembra desse momento? Se você ainda não teve esse encontro, saiba que hoje pode ser o momento. O Espírito Santo pode ter trazido você até aqui para um encontro, ou para um reencontro, não sabemos. Saiba que hoje pode ser o dia do reencontro com Cristo, caso você se sinta distante demais do Senhor. Saiba que hoje pode ser o dia do seu primeiro encontro com Cristo, caso você nunca tenha caminhado com Ele. Saiba que o Espírito Santo não promove encontros inúteis. Cristo nos chama ao seu encontro. O Espírito nos conduz até Cristo Jesus para a reconciliação. O Espírito Santo nos conduz ao próprio Cristo para que vejamos a Jesus. Olhemos para a sua cruz vazia, derrotada, e lembremos que o impossível já foi feito. Cristo já morreu, já venceu a morte, já ressuscitou, reina e vive. E Ele continua nos chamando para perto dEle, para vivermos ao seu lado e caminharmos com Ele. Hoje pode ser o dia do seu encontro. Hoje pode ser o dia do seu reencontro. Simeão não precisou de uma confirmação maior. Ele contemplou o Senhor. Ele tomou o Cristo nos braços. Ele não precisava de nenhuma outra confirmação. Era o próprio Messias, o próprio Cristo, a consolação de Israel. Estava diante dos seus olhos. Ele não precisava de mais nada. Ele não precisava de uma outra revelação. De alguém dizendo assim, olha, Deus manda te dizer. Ele não precisava de mais nada disso. Cristo estava diante dos seus olhos. O Messias prometido, ele tomou o Cristo Jesus nos braços, ele viu o Senhor, ele viu a salvação. Não precisava de mais nada. Ele contemplou o Senhor, ele o tomou nos braços, ele o sentiu. Era o próprio Cristo diante dos seus olhos. O Messias, a consolação de Israel, o Redentor, aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, Cristo diante dos seus olhos. Simeão contemplou o Senhor. Simeão contemplou a vida. Simeão viu aquele que veio para nos dar vida eterna. Simeão estava diante do próprio Deus. Ele o tocou, ele o viu, ele o sentiu em seus braços. Não havia nenhuma outra confirmação maior. Era o próprio Deus diante de seus olhos.
Deus se fez homem, habitou entre vós e nos deu salvação. O próprio Deus não foi outro, não era outro humano, era Deus. Não era um super-herói, era o Senhor da vida. Não era outra pessoa, era o próprio Deus, o Consolador, diante dos seus próprios olhos. Nesta vida, todos esperamos por Cristo. Todos aguardamos um encontro com Ele. Uns já se encontraram com Cristo. Sabem que Ele carregou sobre si todas as nossas dores. Outros ainda não o encontraram. Ainda sentem o peso das culpas, das dores, das preocupações da vida, as dificuldades do mundo, os medos do mundo. A verdade é que todos nós somos almas cansadas que anseiam por um encontro, que anseiam pelo dia em que suas dores serão saradas, pelo dia em que as lágrimas serão consoladas, pelo dia em que a sua alma, tão angustiada, encontrará descanso. Hoje pode ser o seu dia do encontro com Cristo. Você hoje tem a oportunidade de lançar sobre Ele todas as suas ansiedades, medos, dores, culpas, tristezas. Hoje, não ontem nem amanhã, hoje. Talvez Deus esteja se revelando Salvador na sua vida hoje. Talvez o próprio Cristo esteja se revelando na sua vida hoje. Talvez você já tenha tido um encontro e há muito tempo não lembre. E Ele está marcando um reencontro com você. Talvez você toda a vida pensou em um Cristo e hoje está se dando conta de que esse Cristo não é o Cristo que você idealizou. E o verdadeiro está se revelando para o encontro contigo. Eu não sei, não sondo o seu pensamento, muito menos conheço o seu coração. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus sonda os corações. E eu sei que nesse momento Ele está passeando pela igreja e sondando o coração de vocês. E eu sei que nesse momento o Espírito Santo de Deus tem produzido algumas coisas. Eu sei que o Espírito Santo de Deus confronta pecados. Eu sei que o Espírito Santo de Deus nos convoca a tomarmos decisões importantes. E eu sei que o Espírito Santo de Deus tem alcançado corações. Hoje pode ser o encontro da sua vida com aquilo que você tanto anseia, mas não sabe onde procurar. Talvez seja porque você já foi encontrado por Cristo. E nesse momento, a sua busca desenfreada chegou ao fim, porque Cristo já lhe encontrou e já se revelou Salvador. Talvez hoje, alguns estejam duvidosos, sem saber o que é da vida, para que vive, se vale a pena continuar vivendo. Mas eu sei que Cristo Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E nesse momento, a sua palavra está sendo pregada, Cristo está sendo anunciado e o seu Santo Espírito tem agido nos corações. Espero que o coração de vocês esteja sendo inundado pela presença do Senhor. Versículos 28 a 35. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Que criança era essa? Que bebê era esse? Que ao ser pego nos braços, foi digno de adoração e louvor. Era o próprio Deus, não tinha como ser outro. Não tinha como ser outro ser ali. Simeão viu a própria vida diante dos seus olhos. Simeão viu o próprio Deus diante dos seus olhos. Simeão, então, cantou a canção mais bela que ele poderia cantar. Simeão reconheceu o Salvador. Ele viu o Salvador. Eu não sei quantos aqui, a maioria aqui já deve ser pai, mãe, mas eu descobri que vou ser pai recentemente e para mim tem sido uma experiência incrível.
Mas recentemente nós ouvimos o coração do nosso filho ou filha, não sabemos ainda. E quando eu ouvi aquele negócio que parecia uma furadeira, não sei, era uma coisa, um som bem doido, né? Um negócio muito doido assim, mas para mim foi o hino mais belo de louvor e adoração a Deus. Eu ouvi o som da vida. Eu ouvi um coração que exala a grandeza de Deus, a bondade, a misericórdia e a graça de Deus. Eu ouvi o hino de louvor mais belo que alguém poderia entoar. Eu ouvi o coração do meu filho e, como pai, espero que aquele menino não seja agitado como o coração dele estava naquele dia. Ou aquela menina. Simeão contemplou o Salvador. Ele viu o Messias prometido. Ele viu a salvação não só dos judeus, mas de toda a humanidade. Ele viu o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele esteve com Deus em seus braços. Simeão chegou o mais próximo possível de Deus. Ele o tomou nos braços. Se aproximou de Jesus e cantou. Louvou a Deus. Orou ao Senhor. Simeão nos ensina com sua oração, com aquilo que foi professado por seus lábios, algumas verdades. A primeira é de que não há nada mais importante na vida do que o encontro com Cristo. Ele recebeu a promessa divina. Você não morrerá enquanto não ver o Cristo. Ele sabia que esse dia chegaria. Ele sabia que Deus não mente. Ele tinha certeza de que Deus cumpriria aquilo que prometeu. Ele teve fé de que esse encontro chegaria. Simeão viu a Deus. Eu não sei qual foi o último momento em que você esteve tão próximo de Deus, a ponto de sentir ser tocado por Ele. Eu não sei quando foi o último dia em que, diante das Escrituras ou diante de Deus em oração, você se sentiu tão próximo dEle que parecia estar com Ele sentado numa cadeira ao lado, compartilhando do sofá com você. Mas eu sei que Deus nunca saiu de onde Ele sempre esteve. Eu sei que Deus nunca abandonou o seu povo e que Ele nunca mentiu acerca de suas verdades e promessas. Eu não sei o que foi que Deus prometeu alguma vez na sua vida, mas eu sei que Ele prometeu que o Salvador viria e já veio. Eu sei que vale a pena crer nas promessas do Senhor. E eu sei que vale a pena confiar na promessa de Deus. Eu sei que vale a pena confiar naquilo que Deus diz. E eu sei que vale a pena continuar piedoso diante de Deus. Porque Deus honra os seus servos piedosos. Não sei qual é a dor que você enfrenta hoje. Não sei se é um filho distante do Senhor, uma filha distante do Senhor. Não sei se é um relacionamento conturbado com seus pais. Não sei se é a ausência de pai ou a ausência de mãe, ou dos dois. Não sei se é o medo do futuro. Não sei se é a ansiedade e a preocupação na vida, da vida. Não sei o que é que perturba a sua alma. Mas eu sei que Deus prometeu um consolador e cumpriu. E eu sei que esse Consolador continua ao nosso lado, diariamente, caminhando conosco. Eu sei que vale a pena continuar diante de Deus em oração. Cristo estava diante dos olhos de Simeão. A promessa se cumpriu. Ele viu a salvação da humanidade. A vinda de Jesus traria juízo e salvação. O Filho de Deus e juiz de todas as coisas. Aquele por quem nós vivemos, nos movemos e existimos. Esse mesmo Cristo traria juízo e salvação. Iria chamar para si um povo. Iria reconciliar o seu povo com Deus. E fez isso. E viria para julgar. Devo lembrar que um dia todos nós estaremos diante do juiz, que julgará todas as coisas com retidão.
que fará os nossos mais íntimos segredos se revelar. As profundezas do nosso coração serão reveladas. Um dia estaremos todos nós diante desse mesmo Cristo, diante desse mesmo juiz. Simeão nos ensina que não há nada maior e mais belo do que estar diante de Cristo. Não há nada mais importante ou mais urgente. Ele nos ensina de que na nossa vida passageira e terrena, não há nada, absolutamente nada mais importante do que estar diante do Cordeiro de Deus. Ele nos ensina de que não há nada mais belo que os nossos olhos possam ver, que seja maior do que a beleza de estar diante de Deus. Ele nos ensina de que não há nenhuma presença mais poderosa do que estar na presença de Deus. Ele nos ensina de que não há nada maior, mais grandioso, mais belo do que estar na presença de Deus, contemplar a Cristo, ouvir sua verdade e cantar louvores a Deus e interceder em seu nome. Ele nos ensina de que a presença de Cristo é inigualável, imensurável, é algo que não está preso às quatro paredes do templo, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele caminha conosco em nossas dores, Ele nos dá alegria no riso, Ele nos dá consolo no luto, Ele traz paz à nossa alma aflita, caminha conosco em todos os lugares, está conosco a todos os momentos. Cristo Jesus, nada maior, nada mais belo, nada mais poderoso. Estar na presença de Cristo é sempre inigualável. Nada se compara a isso. A presença do Senhor deve ser tratada com responsabilidade, porque não devemos tratar a presença dele como qualquer coisa, não é qualquer pessoa. A presença do Senhor deve ser tratada com simplicidade e veracidade. Deus não precisa das coisas mais extravagantes do nosso ser. Ele precisa do nosso simples coração. Deus não precisa das nossas palavras mais bonitas. Ele precisa da sinceridade de nossas orações. Ele não precisa das nossas vestimentas mais belas para vir à igreja. Ele só precisa que nós estejamos como corpo dele, unidos e caminhando com ele até o seu retorno. Ele não precisa do melhor de nossa vida, porque o melhor de nossa vida é ele mesmo. Nós é que precisamos dele para tudo. Para andar, precisamos dele para respirar, precisamos dele em nossos momentos de dores, porque ele sara nossas dores, precisamos dele no momento de luto, porque ele nos consola, precisamos dele no momento de alegria, porque ele é a motivação da nossa alegria, precisamos dele no nosso momento como igreja, porque ele é o Senhor da igreja. Precisamos dele na nossa vida, porque ele é o Senhor da vida. Não há nada mais importante, nada mais urgente do que estar na presença de Deus. Muitas coisas acontecem em um encontro com Cristo. Podemos chorar, podemos sorrir, podemos ser consolados, podemos ser confrontados, exortados, muita coisa pode acontecer no encontro com Cristo. E quando esse encontro acontece, todas as outras coisas podem esperar. A faculdade já não é mais tão urgente, os amigos já não são tão urgentes, o trabalho não é tão urgente, a escola não é tão urgente, nada na vida é mais urgente do que estar com Cristo. Nada nessa vida é mais urgente do que estar diante do Senhor. Nesse encontro, algumas coisas podem morrer. Podemos ver a morte do nosso status, podemos ver a morte de nossa própria vontade, podemos ver a morte de nossa posição social, podemos ver a morte de nossa paz em um país perseguidor, podemos ver a morte de muitas coisas em nossa vida. Mas, em todos esses momentos, em Cristo Jesus ganhamos uma nova vida, uma nova identidade. E no momento da morte contemplamos a vida, porque contemplamos o próprio Cristo, que nos deu a vida eterna. Talvez hoje seja o seu encontro com Cristo. Ele pode estar te chamando para uma nova vida nesse momento. Para ser um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem. Pode estar te chamando para ser um novo pai, uma nova mãe, um novo filho, uma nova filha. Pode estar te chamando para ser um novo funcionário, um novo patrão. Ele pode estar te chamando para ser uma vida restaurada.
Nesse momento Ele pode estar te chamando para você simplesmente contemplá-lo, enxergá-lo como Ele verdadeiramente é, perceber como é bom estar em Sua presença e de como é necessário tê-lo em nossa vida. Nesse momento Ele pode estar te convidando para um encontro. Na verdade, nesse momento Ele já pode estar até se apresentando nesse encontro. E nesse momento Ele também pode estar em um reencontro, relembrando você de quem Ele verdadeiramente é. O que você vai fazer nesse momento? Nesse encontro com Cristo? O que é que você faz? Qual tem sido a sua resposta? Paulo escreve aos Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, o seguinte. 20 em diante. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E ele continua no capítulo 6, dizendo, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Recentemente, eu estive lá em Martins, estava até com o Naldinho, Lúcia, a Bruna, a família toda, estava lá em Martins e eu preguei no retiro da Igreja Batista Sumaré. Lá tinha muitas igrejas lá, eu acho que é um congresso que eles fazem, acredito que não seja um retiro de uma igreja específica. E eu preguei um sermão que eu já tinha pregado aqui na igreja e teve um momento de apelo, fizeram um apelo e eu estava lá na frente, orando, obviamente, intercedendo para que alguém respondesse a esse apelo. E quando eu levanto a vista, vem um rapazinho, um pré-adolescente, devia ter uns 11, 12 anos de idade. E ele se levanta, ele sai lá de trás, tipo, na última fileira de cadeira, esse menino se levanta, e ele vem caminhando como quem não quer nada com a vida, como se nada estivesse acontecendo. Ele vem sério, sereno, ele não vem chorando, com um grande sentimentalismo, ele vem naturalmente. E ele vai até a frente, acho que era a mãe dele, estava na primeira cadeira, assim, na primeira fileira. Ele cutuca a mãe dele e ele fala assim, hoje eu encontrei a vida. E ele vai lá na frente e toma a decisão por Cristo. E a mãe dele, meio que em choque, começa a chorar. E aí o pastor chama a mãe, os amigos, para abraçar aqueles que estão tomando a decisão por Cristo naquele momento. E essa mãe, antes de abraçar o filho, ela passou por mim, me deu um abraço em lágrimas e disse assim, muito obrigado, porque você pregou o evangelho e hoje o meu filho encontrou o Senhor da vida dele. Muito obrigado, porque hoje o meu filho está tendo um encontro com Jesus. Depois ela foi lá e abraçou o filho dela. E eu já estava segurando a lágrima, já fazia uns 15 minutos. Naquele momento, eu realmente me dei conta de que o melhor dia da minha vida não foi o dia do meu casamento, embora tenha sido um bom dia. Não foi o dia em que eu descobri que ia ser pai, embora tenha sido um ótimo dia. Não foi o dia em que eu comecei a faculdade, embora tenha sido uma ótima oportunidade que Deus tenha me concedido. Não foi o dia em que eu comecei o seminário, e muito menos foi o dia em que o seminário disse que faltava só o TCC. O melhor dia da minha vida foi o dia em que, diante de Cristo, eu o reconheci como Salvador. Foi no dia da morte do meu velho homem e do nascimento de um homem diante de Deus. Foi do dia em que eu encontrei a vida e do dia em que Cristo me envolveu e me deu vida eterna. Foi nesse dia. Esse é o melhor dia de nossas vidas, o dia de nossa salvação. Paulo já falava isso aos Coríntios. Hoje é o dia da salvação. Hoje pode estar sendo o seu dia de encontro com Cristo, ou reencontro. Não sei como você está, mas Deus sabe. E Ele vai falar ao seu coração aquilo que você precisa ouvir. Vamos orar ao Senhor? Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado por esse momento. Obrigado por nos ensinar com a Tua santa verdade de que nossas inquietações, nossas dores, nossos medos, nossas lágrimas um dia serão consoladas pelo mesmo Cristo de Simeão.
Obrigado, Senhor, porque Cristo Jesus é suficiente. Simeão entendeu isso. Quando viu a Cristo, disse assim: Senhor, já pode me despedir em paz, pode conduzir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação. E, Senhor, o que nós pedimos é que o Senhor molde em nosso coração as mesmas palavras que Simeão usou. Que a gente entenda que nada na vida é mais importante do que Cristo. E de que nada na vida se compara a um encontro contigo. E nós devemos tratar, Senhor, com intensidade a tua presença. Devemos viver, Senhor, na tua presença com alegria. Que o Senhor veio para ser a luz para os gentios, glória para o teu povo. Que o Senhor veio para salvar as nações. Que o Senhor veio para conduzir o teu povo à salvação. Que Cristo Jesus já veio, ó Deus, e morreu permanentemente na cruz do Calvário, ressuscitou permanentemente, matando a morte e nos dando vida eterna. Senhor, que nesse momento, vidas, ó Pai, estejam passando por um momento de morte e nascimento. Que nesse momento o Teu Santo Espírito possa conduzir pecadores à Tua presença e convencê-los de seu pecado. Que nesse momento, ó Deus, o Teu Santo Espírito possa estar revelando o Cristo Salvador à vida dessas pessoas. Que hoje, Senhor, elas entendam que é o dia da salvação e que tomem a decisão por Cristo. Senhor, que nesse momento o Teu Santo Espírito alcance os corações aqui presentes. Que sejamos lembrados e relembrados diariamente de que a consolação já chegou e aguardamos o momento de seu retorno. Que o retorno de Cristo Jesus, ó Pai, seja uma esperança viva, uma certeza de uma promessa que se cumprirá. Que em momento algum, ó Deus, quando nossas dores nos alcançarem, quando nossos medos nos alcançarem, quando nossas inseguranças, nossas crises nos alcançarem, Senhor, que nesse momento possamos fixar nossos olhos no Senhor e contemplar a vida para quem caminhamos. Senhor, que nesse momento o Teu Santo Espírito possa alcançar corações. Clamo a Ti por isso, ó Pai. No nome de Cristo Jesus. Amém. Nesse momento, queria